Bom, minha gente, não consa. Mas antes de mais, antes de não consa aborda, que te singa hoje, vou permitir para falar boas, bom dia, boa tarde, boa noite, está depender do lugar que está em momento que nem ver vídeo, né? Você tem abraço e mantenha, sempre está falar boas. De outro lado da tela, vou ter meu irmão Bernardo, né? Que está passando ali de vez em quando, né, para gravar vídeo. Mas não tá passa a hora que necessário, né, para não poder analisar a nossa sociedade, né. Você vê a nossa aquilo, né, cidadãos, né, que tem visão crítico de modelo de sociedade que a gente se mete impondo. Para nunca falar, né, intelectual, que é intelectual e que cidadão, né, dotado, né, de conhecimento não só científico, né, mas com capacidade e visão, né, crítico de modelos de sociedade. Então, não está fácil, intelectual está fácil de várias maneiras, por cedo, né, na escrita e por cedo também, oralmente, no papel, assim, entender. Então, a OS passa, né, para observar a nossa sociedade, para falar sobre política, nesse momento, suma na próxima de eleições presidenciais que marcado, né, geral, na verdade, presidencial e legislativa que marcado para 23 de novembro, tá? Mas que não observa na que sociedade de como e surge, né, um fenômeno nesse momento que não divide povo de Guiné-Bissau, né? Esse fenômeno é chamado tribalismo. Pensa para quem que não acompanha, né, nesse momento política na Guiné-Bissau e poder observar, tá? E baralho de como, né, na passado tem já líderes políticos que usam esse tipo de argumentos, né, de usar esse tipo de estratégia, né, na verdade tribalismo e que políticos estão usando para poder dividir o povo, para eles melhor é governar. Mas uma tática, aquela tática está usando na política, né? E uma estratégia que está usando, mas estratégia muito, muito perigoso, tá? Para quem que se vê de tribalismo e muito perigoso. Porque o momento que nós vivemos realmente, nossa sociedade está dividida. É muito normal na política, porque a hora que nós aproxima, né, se não falar na uma sociedade, uma Guiné-Bissau, que está considerado um país democrático, embora a mim, na minha perspectiva, e que tem nada de democracia, porque democracia se pressuposto, primeiro, em liberdade. A hora que a boa livre de pensar, que a boa cabeça, a boa livre de bem, de que vou me bem, vou voltar, a boa livre de cuide, né, a boa livre, né, de participar na política, aí, né, eu estou falando como essa democracia. Mas essa que está acontecendo na Guiné-Bissau. Então, Guiné-Bissau, nesse momento, é um país democrático, né, é um país, né, que podia, né, denominado de outro tipo de regime, não democracia, outro tipo de regime político, né? Sumiço por chamar até de um país de regime ditatorial, né? Mas e esse que nós estamos observando na Guiné-Bissau, um país, né, que está turgido participação, né, de alguns e outros partidos políticos para participar na vida política. Mas nós não observávamos a Guiné de 2009 para bem 2019, né? Para quem acompanha a política de Guiné-Bissau de 2014, isso me faz recorte, 2019 para bem, né? Uma tem a noção, uma tem, né, a conclusão de como a OS não chegava nessa situação, né? De que um ou outro partido político não turgido de participar na eleição, mas é perigoso. Nós falamos, né, desse fenômeno, tribalismo, que nós falamos no passado, e tem outros líderes políticos que usaram no exemplo de Kumbayala. Kumbayala usa a estratégia política, né, com etnias balanda. Mas se não é para ir lá atrás, onde que não sai. Outra nota como a Guiné-Bissau, né, e tem um mosaico étnico de várias etnias, mas dentro de várias etnias não pode considerar como não interlaça com outro.
não junta com outro. Exemplo, como por ser de etnia mancai. Mas, outra tem sobrinho. Balanta, Fula, Pepel, Manjaco, Mandinga, Chugu, Biafada, tudo aquelas etnias que fazem parte, né, de aquele país. Então, não junta com outro. E é por isso que esse fenômeno, tribalismo, é muito perigoso naquela sociedade. É muito perigoso naquela sociedade. Aos nós já, né, ele é tomado, né, mas com mais perigo ainda. Tem o próprio ex-presidente da República, chamado ex-presidente da República, porque esse mandato acaba, o Umaru Sissoko Embalo, e usar, né, duas etnias, né, Kufula e Kumandinga, que é de religião muçulmana. O símbolo, né, chama simbologia de lenço que muçulmanos, né, religiosos, sacerdotes da usa, né, que cala, ela se torna um símbolo político. Esse é tribalismo, né? Não é banuna na pião. Aos retomar aquilo que vai lá com o Sabaja de anos de 94 para bem. Não na pião, não é bem ele vier até não usa tribalismo, né, com etnia perto. Mas que não fala a nós de estudo entrelaçar com outro, né, naquele país. Mas nós estamos caminhando, né, num território muito perigoso. Gente que está usando tribalismo para fazer política, não pode considerar eles como políticos fracos, porque política está fazendo com ideia, está fazendo com projeto. E é por isso que nós aqui na sociedade de Guiné-Bissau, vários partidos políticos que estão apresentando essa ideologia política e que tem. E tem partidos que estão trabalhando só com a agenda. Então, se não junta aliados, né, e por cedo, como a mim de Sissoko, porque em agenda indianta que de Sissoko, se Sissoko sai amanhã, então, não vai para o outro lado. E cada trabalho é ideologia. Mas política, ideologia e convicção. Ideologia para ver o que é, para ver eu tenho que posicionar. Eu tenho que mostrar como você pensa política, eu tenho que mostrar ao povo como você pensa política, como você pensa sociedade, como o partido pensa economia. Essa ideologia, eu tenho que posicionar. Se é de direita, ou de esquerda, ou de centro. Eu tenho que ter convicção, que convicção de como o projeto político e político da sociedade na lamaçal que está metido. O partido, essa é convicção. Então, ninguém na Guiné-Bissau, partidos políticos na Guiné-Bissau, grande maioria de partidos políticos que está trabalhando com ideologia política, nem que seja convicção política, ela trabalha com agendas políticas. Aquelas que não têm estado na solta ao longo do período dele. Então, são políticos fracos que estão usando, né, esse tipo de fenômeno, tribalismo, para poder melhor eles governar. Porque é que tem ideias para apresentar ao povo, é que tem projetos para apresentar ao povo. Nós recentemente, não acompanhar ali na internet de novidade, até, né, aqueles que não reservam regras na interna política. Mas regras, né, se não vai subir na tradição, né, africana, sobretudo de Guiné-Bissau, que papel de regra, quem que regra, e que cidadão, né, sacerdote, né, e que está fazendo ligação, além de, um regra muito mais do que uma autoridade política na tradição. Ele é muito mais do que uma autoridade política. Além desse grande papel que ele está fazendo na comunidade, né, na banca de que está nela, né, ele é que cidadão que é ligação com a ancestralidade, que está fazendo ligação, né, com a divindade, que outrora a nós outro não está acreditando nela. Aquela que regula e autoridade moral
de uma comunidade, de uma tabanca, de uma etnia. Regra que está fazendo política. Mas não já para vir que regras não fazem política hoje. Para vir de tribalismo. Boa já onde é na caminhar, onde é na levando para não cair. E na levando não pisa, né, na terreno muito perigoso. Então, mas tudo é e tem quem que é culpado. Porque, na verdade, se a Bobo queria um Estado, se surgiu um Estado, se não luta para não ter nenhum Estado, mas o Estado está organizado e tem os poderes políticos que está organizado para eles e poder governar. Então, como é que o Estado de Guiné-Bissau está organizado? Esse papel vai em outros vídeos. Está organizado e dividido para 4 poderes. Só a presidência da República e um poder no Estado de Guiné-Bissau. Mas a literatura se não há outra coisa. Embora não toca naquilo lá. Nosso Estado está dividido para 4 poderes. Mas tudo é 4 poderes, até mantendo a governação. Tudo é 4 poderes, até mantendo a governação do país. Vou ter um poder que é muito importante, que é o poder, né, judiciário. Mas que nos leva para um caminho muito perigoso. E aconteceu lá em 2019. Aliás, não houve um vídeo que não curi na internet, né? Que conta com uma eleição de 2019 e que foi justo e que foi transparente, porque que eleições decidiram para um grupo de militares. Que toma é atual presidente da República, eles na verdade, esse entender na poder. E que a mim que está na falar aquele vídeo tem na internet e na cure. Então não está caminhando até nesse momento. Não passa vários problemas. Onde é que o próprio Supremo Tribunal de Justiça, né, está decidindo. Porque ele que é guardião de nossa Constituição da República, é que é guardião de leis do país, é que aplica a justiça. Mas a nós não acompanha, né? Onde é que a Assembleia Nacional, lugar onde é que está fazendo democracia, lugar onde é que está decidido problemas do país, não batido. Mas que a Assembleia que é bindan de uma eleição, é legítimo que a Assembleia. Mas é batido, como é que é batido? Que a Assembleia é batido, né, sem argumento suficiente para convencer alguém de que aprova batido naquele momento. Porque 3 meses que não saiba de uma eleição. Então, se o municipal mais longo está falando ilegalmente, a Assembleia é batido. Só que o papel do tribunal bem vai falar assim, olha, é a Assembleia que por batido nesse momento. Porque aquele é esse papel. E papel e podia até revogar decreto que bate aqui a Assembleia. Não é o governo que vem de uma eleição. Batido. Na chão. E por outro governo, né, ilegalmente que não governa o país. Isso tudo passa. Mas o Supremo Tribunal estava lá. E para quê? E para fazer a justiça, e para aplicar a justiça na Guiné-Bissau. É atrocidades, tudo passa. Supremo Tribunal, sinta, é aquela boca, é que para planear nada. Mas e que mesmo o Supremo Tribunal, caos, está a fazer seletividade, de selecionar partidos, de selecionar, né, coligações que podem matar na eleição e outros que podem matar na eleição. Seletividade na política, né? E é mesmo o Supremo Tribunal a hoje que não falou um candidato fulano tal que pode participar nas eleições, mas que outro candidato pode participar. Sendo que o Supremo Tribunal está lá e hoje o mandato do Presidente da República acabar, mas que ele fica no poder até a hoje. Mas quem que passa vai lá como Presidente da República que democraticamente e sai para ver a reeleição e que por inventar outra crise e ficava lá. E por fazer. Mas o Supremo Tribunal tem papel de aplicar justiça.
Nós, ex-presidente da República, na tirar decretos e na nomear governos ilegais e na participar na atos de Estado e na reuniões na nome de Estado, exemplo de última reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas o Supremo Tribunal, por babinho para o presidente da República, o mandato acaba. O por sair, vou deixar, vou preparar para a eleição. O Supremo que é capaz de fazer aquilo lá. Então não tem uma sociedade inflamada, não tem uma sociedade dividida, né? Que caminhar da eleição é muito normal e perfeitamente, porque a nós tudo não temos convicção política, a nós tudo não tem partido, né? Em algum momento não tem identifica com ela. Então, a sociedade está dividida no momento da eleição, mas o papel de quem que ganha a eleição? Pacificar a sociedade depois da eleição, de unir a sociedade. Mas não há exemplo de 2019 de como a sociedade dividido até data da hoje. É por isso que está na criar é novo fenômeno do tribalismo. Mas todas as coisas passam na Guiné-Bissau. Mas para ver que tribalismo está na crise hoje na Guiné-Bissau. Não há corrupção no aparelho do Estado. Não é gente que está saindo gaba com eles têm dinheiro. Eles que podem fazer a obra ali, gostam, e que o Estado que está fazendo a obra, nem que o governo que está fazendo a obra. E uma pessoa física, alguém, também um cidadão, que fala a mim que fazia a obra, a mim que fazia o hospital ali, a mim que fazia a estrada que liga de Bissau até onde. Mas que recursos tudo de onde é que sai? E recursos que pode canalizado, mobilizado, sim, e ter sido para Guiné-Bissau e para todos os cidadãos e todos os filhos de Guiné-Bissau. Mas e qual que critério que é usado para uma região beneficiar, né? Nada contra a região, né, que está a beneficiar, nada contra as regiões, né, que está nesse momento, né, a sofrer algumas alterações, né? Nada contra. Mas a suma que nós falamos, nós cidadãos críticos do modelo de sociedade que quem tem arrastado para ela. Qual que critério que é usado para uma região tal na beneficiar e outra região que não beneficiar? Que leitura que nós não podemos fazer significa como? Se um dia a mim Bernal ser o presidente da República de Guiné-Bissau, então todo recurso mobilizado, todo fundo mobilizado e gigantar na Guiné-Bissau, a mim simplesmente não pode pegar que fundo levar lá para Bulama e aplicar na Bulama. Exatamente, é isso que está acontecendo na Guiné-Bissau. Mas é assim que a política está fazendo. Acha que os jovens têm que pensar realmente que é política e projeto e ideia que está discutido, e por isso que é importante a Assembleia Nacional Popular. Lá que ideia está discutido. Não é por entender como a nós é tão poderoso economicamente, não pode sair fazer estrada ali para lá, hospital, fazer não sei o quê. E que é assim que está funcionando. E está funcionando com projeto e partidos políticos que estão discutindo. Então não tem nenhum Constituição da República, nem que tenha uma autarquia que pode aplicar no mesmo momento. Os jovens têm que discutir isso no parlamento. Assim que isso funciona. Por exemplo, se eu me compro biombo, não tem que aplicar a autarquia. A autarquia que é que te dá, né, autonomia econômica. Yeah. Ali você começa a aplicar fundos para ter autonomia econômica. Ou podia até bem prestar dinheiro no banco, mas você pagar ou vai aplicar na biombo. Exatamente assim que está funcionando. Mas quem que está a fazer esse tipo de tribalismo e que como gente inocente. E que gente inocente, gente esclarecido, gente, né, que capacidade. E eles que estão a fazer tribalismo. Talvez gente inocente para estar falando,
Gente que instrução, que estão aplica esse tipo, né, de, de fenômeno, tribalismo. E é muito perigo. É muito perigo. Então, me passa a língua, monta me se faz tempo, tio. Não grava esse vídeo, máximo 20 minutos, né? Para observar a sociedade. E a sociedade, né? Nós já, guintes na tudo da eleição, nós já partidos políticos que tudo da eleição, suma plataformas que tudo da eleição. Próprios jovens linha na toca palma, né? E falaram com uma assembleia batido e para ver de quê? E tem sido o argumento de como a assembleia batido para ver de um suposto golpe de Estado. Não já ali no Brasil, gente que negava sair na poder, a se sai na poder e me se aplica golpe de Estado. Mas golpe de Estado é questão de justiça. Golpe de Estado que está bater a assembleia. Presidente Lula que ganha a eleição e por bem entrar e bater a assembleia. Sim, porque maioria e de PL, Partido Revolucionário, deputado, e por bater a assembleia. Maturidade política. Para ver golpe de Estado é questão de justiça. Se tenta fazer golpe de Estado e falha, é questão de justiça, o que está bater a assembleia. Não é o governo que demitido para via, né, de Kumá e perde 6 bilhões de francos. E verdade, Kumá me contra ladrão. A mim e contra ladrão, se alguém furta 6 bilhões de francos, e tem que levar, e que é essa questão de justiça. O governo que está batido para via de 6 bilhões. Se não está canalizado para a justiça, quem que foi cometido ato? Não tem que deixar o país para marcha. Mas aquilo tudo para ver aqui, para ver de jogos políticos, gente setal. Essa crítica para a PGC que nunca, que por seta baes, nunca. E de lá aqui na paraba de uma vez para sempre. Mas, o próprio PGC, que esse grupo, que essa coligação, peia e ter arrancado, que tudo participa da eleição. Não só o PGC. A PI, tudo participa da eleição. Uma coligação que não participa da eleição. Mas quem diz me entende o quê? Quem diz que nota. Que não é bem. Está já tudo desenhado. E a mim pode passar ali um dia para desmantelar tudo. E que análise. Como é que a coisa está desenhado? E perigo. E tem um grupo que o tudo participa na eleição. E tem partidos que o tudo participa na eleição. Mas se não diz, é segundo mandato consolidado. Que aqui na Binga continua na Guiné-Bissau, a eleição nunca mais que ela tem na Guiné-Bissau. Nós estamos a desenhar para chegar nesse patamar. Se segundo mandato de Umaru consolidado, nunca mais eleições que ela tem na Guiné-Bissau. Não pode escrever as boditanda. E que ela tem na Guiné-Bissau. É perigo esse momento. Então, o que é que o PGC, com a coligação na cor dela, que é que pode salvar o país no momento? Irua. Único caminho, Irua. Não há exemplo na Madagascar recentemente. Irua. Alguém pode falar, você está lá, vou falar rua. Você estava lá, e essa que decisão que não estava. Destino que chega ali. E que lá, que está tirando de um papel sobre o país. E rua, o único caminho que o PGC, que se coligação tem, que alguém diz que está defendendo a democracia tem, e rua. Porque o povo cansa. Povo cansa, e tem povo que não morre na miséria. Não cá por ter um grupo de gente não vive na bem bom, não tem dinheiro, não viaja, não compra carro, que é mestre. Mas é que o último pecador, filho de Guiné-Bissau, guinense, que mora lá no sul do país, que pode também beneficiar de dinheiro. É isso que a gente se nega. Porque tem que ter uma política na área social. E tem ali
gente está recebendo, cidadãos do Brasil está recebendo, nem se buscar a trabalhar. Você receber dinheiro, tem que programar que criar para aquela lá. Assim que a gente pensa país. Nunca por entender como a gente está na Bissau lá. E eles que têm dinheiro. E eles que têm país. E eles que não comem que é misto. E eles que não têm caro que é misto. Então, assim é a crítica. E crítica do cidadão. A nós também lhe para fazer. É capaz de ferir sensibilidade de ninguém. E para analisar. Para não poder corrigir. Não fica para ali. Até a próxima vez.